Ei, você, vamos responder questões do Enem? Prova do Enem 2017. Vamos responder comigo agora. Vamos lá. E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos seus estudos, desenvolvido exclusivamente para a resolução de questões de biologia. Nós estamos respondendo, nós vamos começar agora a responder uma lista nova, uma lista que traz a prova do Enem de 2017, tá? É muito importante responder as questões das provas do Enem para você se inteirar. O que a prova costuma mais cobrar? Quais são os assuntos que mais são abordados? Né? Como é que é o estilo de prova? Como é que é a contextualização das questões? É muito importante responder as provas do Enem para poder ir fazer o exame de seleção, o Exame Nacional do Ensino Médio, né? E fazer ele com mais calma, com mais tranquilidade, sabendo mais ou menos o que vai vir nessa prova, tá? A prova do Enem costuma ter um padrão para as questões, né? Sempre com uma boa contextualização, com bastante texto, tá? A gente vai fazer agora a questão de número 1, vamos lá juntos, eu e você, respondendo questão 1, prova do Enem 2017. Vamos ver o que ela trouxe para a gente. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento. Um específico para as proteínas de membrana do camundongo e o outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. Gente, é uma questão interessante que depende, isso é perfil da prova do Enem. Ela depende basicamente do entendimento do que o texto trouxe e da observação do esquema da imagem que vai ser mostrada para vocês aí nessa questão, tá? Então, só para você entender direitinho, está sendo estudada aí a membrana da célula humana e a membrana da célula do camundongo. Houve a fusão das células para ter a fusão das membranas e colocaram marcadores de superfícies de membrana de camundongo, da célula do camundongo, e membrana da célula humana, tá? Vamos analisar esse esquema que é muito importante para você entender e responder essa questão bem, tá bom? Analise o esquema comigo. Perceba o seguinte, lá em cima, nessa parte superior, tem a célula do camundongo. Logo ao lado, a célula humana. O próprio esquema está mostrando aí que houve uma fusão celular. Percebam, tem aí, fusão celular. A célula híbrida, gente, o que seria essa célula híbrida? O resultado da junção das duas células, célula do camundongo e célula humana. Perceba o seguinte, essa célula híbrida do lado direito tem as proteínas de membrana de célula humana. E do lado esquerdo tem as proteínas de membrana de célula do camundongo, como você pode ver aí que está pretinha ela. Os marcadores foram colocados, anticorpos para a proteína de membrana de camundongo do lado esquerdo, anticorpos para a proteína, contra a proteína de membrana humana marcados do lado direito, né? Tem a rodamina, né? E a outra aí marcados com fluorescência. Isso aí foi a colocação desses anticorpos, ela aconteceu no tempo zero, como o próprio esquema mostra. Gente, para responder bem essa questão, para entender bem o que ela está trazendo, tem que analisar esse esquema com cuidado, com o tempo. Às vezes o aluno não está com muito tempo nessa prova, né? Mas precisaria de uma análise mais calma. Olha o que aconteceu depois aí, teve uma incubação a 37 graus e a partir do tempo de 40 minutos, o que a gente consegue observar aí? Percebam que a partir da análise dos marcadores, as proteínas de membrana terminaram se misturando. Depois de 40 minutos, gente, os marcadores mostram que as proteínas da membrana da célula humana terminaram se misturando com as proteínas da célula do camundongo, da superfície da célula do camundongo, tá? Gente, isso é uma prova concreta da fluidez da membrana plasmática e da livre circulação de moléculas nessa bicamada lipídica fluida, tá? Isso é uma prova da fluidez da membrana plasmática e da livre circulação de moléculas nessa bicamada, tá?
Tanto que houve essa mistura, justamente porque as moléculas elas não ficam estáticas, elas não ficam paradas na membrana, tá? Um esquema muito interessante aí foi demonstrado essa questão. Vamos ver o que a questão pede agora. A mudança observada na etapa 3 para a etapa 4, só lembrando para vocês, essa etapa 3 para a etapa 4 foi justamente a etapa em que a gente evidenciou a mistura das proteínas de membrana, né? Essa mistura foi evidenciada pela presença dos marcadores aí de superfície, que são os anticorpos, que foram colocados ali, beleza? Volta para o texto. A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas, então, lembra, as proteínas tiveram uma movimentação livre e terminaram se misturando de forma aleatória. Tá? E terminaram ficando misturadas as proteínas da membrana, tanto do camundongo como a humana. Tá? A letra A diz assim, ó, as proteínas movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Essa é a resposta certa, tá, gente? Que mostra que a membrana plasmática ela não é estática, ela permite a livre movimentação de moléculas em sua estrutura. Tá? A letra B dizia assim, ó, permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada. Se permanecesse, não ia haver essa mistura que a gente observou, tá? Então está incorreta a letra B. Letra C diz assim, auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. A gente não evidenciou o deslocamento do fosfolipídio, tá? O experimento mostrou o deslocamento das proteínas, então a letra C está incorreta. Vamos para a letra D. São mobilizadas em razão da inserção de anticorpos. Não foi o anticorpo que fez a proteína se movimentar. O anticorpo foi apenas um marcador para a gente definir onde é que essa proteína estaria ao final do experimento, ou ao final dessa observação, depois dos passados os 40 minutos, tá? Então descarta a letra D. E a letra E são bloqueadas pelos anticorpos, e os anticorpos atuavam apenas como marcadores para a gente perceber onde é que a proteína estava. Então, gente, só confirmando aí com vocês, a resposta certa dessa questão é a letra A, pode marcar. E se você gostou da resolução dessa questão, se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Temos muito, mas muito aqui para mostrar para você ainda, tá? Vamos juntos estudando? Eu, você, até a sua aprovação.